Olá, muito boa noite. Está começando agora a Sabatina com o senador Marcelo Crivella, candidato do PRB ao governo do estado do Rio de Janeiro. Esta entrevista também está sendo exibida pela internet, no site da Rede TV e também pelo portal IG. Serão 30 minutos de entrevista divididos em 2 blocos. Ao meu lado, o jornalista do portal IG, Thales Faria. Seja bem-vindo, Thales. Obrigado. Senador Marcelo Crivella, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Muito obrigado. E eu gostaria de iniciar essa entrevista falando sobre segurança pública. O senhor já afirmou algumas vezes que a política das UPPs foi uma medida eleitoreira, mas também já afirmou que pretende manter as UPPs. Então, qual é o projeto do senhor para as UPPs? É dar continuidade? Também não seria uma medida eleitoreira? Olha, não, eu acho que a implantação não foi eleitoreira, a expansão foi eleitoreira. Saíram colocando o UPP em todo canto. Para se colocar uma UPP, você precisa antes ter uma ação da Polícia Civil. Plotar onde está o paiol, as armas escondidas, quais são as forças do mal que estão tomando conta daquela comunidade. Isso não foi feito. À medida que deu sucesso, as comunidades pacificadas, se colocavam containers e ali se expunha a vida de soldados. Também não teve, nas UPPs consolidadas, a ação social que nós precisamos. Ficou por conta do Instituto Pereira Passos, que é mais ou menos o IPEA, o IBGE do Rio de Janeiro. Não tem vocação, não tem escala para colocar ali a escola, o negócio, para colocar a saúde, saúde. E os demais serviços públicos que precisam consolidar a pacificação, para que todas as pessoas da comunidade sejam também defensores, porque se não tiver mais pacificação, vão perder todos os serviços públicos. Senador, o senhor critica a gestão das UPPs, mas o secretário de Segurança, o Beltrame, goza de alguma popularidade. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte: o senhor acha da gestão dele e, se o senhor for eleito, o senhor vai afastá-lo ou vai mantê-lo na secretaria? Olha, eu acho que o novo governo tem que ter nova equipe, nova visão. A gente tem que aprimorar o que deu certo, mas sempre precisa de aprimoramento, a experiência vai ditando isso. E se a gente fica muito tempo no cargo, se apega, passa a ser conservador e não consegue ver as necessárias mudanças que tudo na vida impõe. Mas tenho por ele toda admiração, apreço e gratidão. Acho que ele foi prejudicado pela ação do governo do Estado, quando se imiscuiu com empresários, nas gangues do guardanapo, e passou a ser um frequente em todos os escândalos políticos, como esse da Petrobras, que agora envergonha o povo fluminense. Isso aí, você sabe, né? A tropa é espelho do chefe. Há realmente uma repercussão, tanto na tropa como na bandidagem. Prejudicou muito a administração do Beltrame, esses escândalos políticos do PMDB. Então ele sai. E o comando da PM? O senhor falou desses escândalos. O senhor também mudaria todo o comando da PM? Claro, o novo governo impõe um novo comando da PM, impõe também um novo secretariado. Novo governo são novas ideias, novos projetos, novos quadros. A população quer mudança, foi às ruas ano passado para isso, por isso está me dando a chance de ir para o segundo turno. O Garotinho não era uma nova mudança. O Garotinho, diante do povo, quer dizer, na opinião pública, era um governo que já tinha tido a sua oportunidade. Eu citei isso aqui na primeira entrevista que fizemos aqui. Crivella, os evangélicos, vão votar Crivella ou Garotinho? Eu disse, eu acho que vão votar Crivella. Mas por quê? Porque vão dizer que o Garotinho já teve sua chance. Crivella ainda não teve a chance dele. Isso tudo está ligado ao quê? A um espírito de mudança, que o governador tem que empreender, tem que implantar, tem que fazer. Teve uma frase que o senhor disse numa entrevista que eu não entendi bem, eu queria saber do senhor o que quer dizer. Que é um recado à bandidagem: a cada um que vocês matarem, eu vou levantar 10. Uhum. O que diz isso? O que eu quero dizer é o seguinte, é que para cada soldado que morrer, 10 se levantarão contra o crime, para pegar aquele que matou. E mais 10 virão após eles, e mais 10 depois deles. A dignidade, a honradez, a bravura do povo fluminense jamais ficará na recuada, jamais vai se agachar, jamais vai ficar atemorizada. Nós vamos libertar todas as comunidades que hoje vivem sobre regras impostas do narcotráfico. O que eu quero dizer para a bandidagem é o seguinte: acabou o tempo de impor suas regras sobre a população do Rio de Janeiro. Porque você sabe, Thales, vender cocaína já é um terror, já é horrível. Mas eles não queriam só vender cocaína, eles queriam mandar na vida das pessoas.
Você imagina, você está casado, você tem sua esposa, mora numa comunidade carente e tem uma filha adolescente de 17 anos. Daqui a pouco o traficante manda você levar a sua filha para ele, para dormir com ele, para ser mulher dele. Isso é um absurdo, isso não existe em lugar nenhum do mundo, nem no Brasil. Então não pode ter no Rio. Então, para cada um que matarem, pode ter certeza que 10 bravos, 10 valentes, nós vamos chorar a morte daquele ali. Nós vamos velar o corpo dele, mas outros 10 se levantarão, mais bravos, mais indignados, vão caçar o bandido até prendê-lo, até levá-lo para a prisão e mostrar que nós não vamos aceitar qualquer tipo de intimidação. Senador, isso implica numa política de enfrentamento, a volta daquelas operações diárias nos morros do Rio de Janeiro? Isso implica numa política de causa e efeito. Se atingirem a polícia vai agir contra eles. Claro que a política hoje é uma polícia de aproximação. Nós queremos estar nas comunidades preventivamente, cuidando da paz, cuidando dos assuntos das pessoas que estão ali em conflito, procurando manter a situação dentro da normalidade. Agora, a partir do momento que a polícia há uma tentativa de atemorizar, de intimidar, de enfraquecer, a polícia vai responder na altura. Nós não vamos recuar diante da bandidagem. Esse é o recado. O senhor, sempre que fala em ações sociais, cita um projeto que é o do Cimento Social. O candidato Luiz Fernando Pezão esteve aqui ontem, participou da sabatina, e afirmou que no Cimento Social as casas só foram entregues a fiéis da Igreja Universal, da qual o senhor é bispo licenciado. O que o senhor tem a dizer sobre essa acusação do seu adversário? Não é verdade. O Cimento Social que eu comecei no Morro da Providência, e vocês podem ir lá e mandar reportagem, atendeu dezenas de pessoas. Não tem um da Igreja Universal, se tiver, tem um. Também não posso fazer preconceito contra uma pessoa da Igreja Universal ou de qualquer igreja católica. O fato é o seguinte, o Pezão sabe que vai perder essa eleição porque o povo quer mudança. Ele, no primeiro turno, era uma pessoa pitoresca, um homem do interior, muito calmo, muito tranquilo, era o anti-Cabral. Agora, no segundo turno, não tem argumentos políticos. Fiz uma boa administração no Senado, fui apontado pela Veja como o melhor senador, o quinto melhor senador, e pela ONG Transparência Brasil, o terceiro melhor. No Ministério da Pesca, dobrei a produção de peixe no país. E sou ficha limpa, limpinha. Ele vai dizer também que é ficha limpa, mas já foi condenado em primeira instância em várias ações. É verdade que a gente deixa de ser ficha limpa condenado na segunda. E nós podemos ter o desprazer dele, que já perdeu várias em primeira instância, inclusive sanguessuga, que foi um escândalo horroroso de roubo na saúde. Se perder na segunda instância, a gente perde o governador. O Crivella não é ficha limpa, o Crivella é ficha limpinha. Não tem do que falar, fala da minha religião. Eu acho que o senhor tem a sua religião, o Thales tem a religião dele, você tem o seu time de futebol, você tem o seu. Nós temos liberdade no país. Cada um pode ter a sua religião, pode usar a roupa que gosta, pode ir para a festa que gosta, pode trabalhar onde quiser. Ninguém é obrigado a trabalhar na Rede TV, ninguém é obrigado a ir para a Igreja Universal, ninguém é obrigado a ser do PRB ou do PMDB. Isso não tem nada a ver, não tem absolutamente nada a ver com discussão política. Como não tem argumentos, apela. E eu tenho certeza que o povo do Rio de Janeiro não vai embarcar nessa. Ele quer esconder o Cabral. Esse é o fato. Ele não quer discutir o Cabral, o caos da saúde, da educação, do transporte, da segurança, e vem com argumentos falaciosos. Ele disse que no primeiro turno eram muitos candidatos contra ele e ele ainda não sabia qual seria o adversário do segundo turno. Mas que agora que chegou o segundo turno, é a hora de conhecerem o senhor. E aí ele disse que o senhor é o testa de ferro do Edir Macedo e que isso não é uma acusação dele, é da Procuradoria que arrolou o senhor como que na compra da TV Record. O que o senhor responde a isso? Assunto de 30 anos atrás, 1986, 30 anos atrás, absolutamente superado. É claro que tem investigações, sempre que há denúncias nos jornais, o Ministério Público faz investigações, mas fui inocentado. Não é que foi decurso de prazo, expirou o processo. Não, eu fui considerado inocente. Portanto, sou ficha limpa. Pezão é diferente. Pezão tem 17 processos, milhões. Tem o filho dele envolvido, advogando para a Delta. Eu trouxe outro dia no debate um relatório do TCE enviado para a CPI da Delta. Se vocês quiserem, eu mando uma cópia para vocês. Tem 171 folhas. O número do processo é até sugestivo. 171. 171 páginas.
vocês vão ficar estarrecidos, porque a maioria das obras da Delta foram sem licitação. Tem termo aditivo de 300 milhões de reais. Ele não quer discutir isso. Então, volta o caso para a religião. Ninguém tem nada a ver com a religião do povo. As pessoas querem saber se o servidor público, se o governador prestou bons serviços. Não quer saber da religião dele, não. Quer saber se ele é ficha limpa, se ele não rouba. E isso ele não quer discutir. Ele quer discutir religião. Agora, candidato, sem querer discutir religião, o fato é que o TRE proibiu a propaganda eleitoral nos cultos da Igreja Universal e a Igreja recorreu para que pudesse fazer essa propaganda. Como é que o senhor se posiciona em relação a isso? O senhor concorda com essa postura? Não, eu acho que dentro da igreja eu nunca pedi voto e acho errado. Pezão vai. Pezão esteve na Assembleia de Deus de Madureira, Pezão esteve na Igreja Mundial, em muitas outras igrejas, pedindo voto. Eu não faço isso, embora eu seja pastor e ele não seja. Exatamente porque não quero misturar política com religião. Nunca misturei. Agora, a discussão não é política com religião. Thales, a discussão que a gente tem que fazer é a mistura que existe no Rio de Janeiro de política com corrupção. Aliás, nesses dias na rua, uma pessoa disse para mim, Crivella, nós temos que acabar com a corrupção. Olha só o termo que já estão falando nas ruas, corrupção. Isso é que a gente tem que discutir. Bem, o senhor tem que estar falando do Pezão, falou antes do Garotinho, que também não é uma ficha limpa, né? Ficha muito limpa. Quem é pior para o senhor, o Pezão ou o Garotinho? Olha, o Pezão, eu nem digo, o Garotinho não pode nem ser comparado no nível que o Pezão e o Cabral e a turma do PMDB se envolveu. Você imagina um escândalo na Petrobras de R$1 bilhão? Segundo o Globo, chega a 10 bilhões. Quem está envolvido? Pezão, Cabral, Francisco Dornelles, o vice, Eduardo Cunha. Eu diria a cúpula do PP, do PMDB. Tem alguns do PT também envolvidos, mas a chefia é do PMDB, um partido que já está há muito tempo no nosso estado. E o Maracanã? O dobro do preço. Até o quartel da polícia, o hospital, teve agora um escândalo de 10 milhões de reais. Sabe por quê? É que a tropa é espelho do chefe. Quando o governador não se dá o respeito, quando ele sai para beber com guardanapo na cabeça, e um dos mais, eu diria, os assanhados era o secretário de saúde, enquanto nós temos no Rio de Janeiro 20 mil pessoas esperando para fazer uma cirurgia, não dá o respeito. A polícia, parte dela, vira milícia. Há escândalo no setor da saúde. Maracanã fica o dobro do preço. No Rio de Janeiro, Thales, faça uma investigação. A passagem do trem é a mais alta do Brasil. Metrô, o mais alto do Brasil. Ônibus, os mais altos do Brasil. Barca, a mais alta do Brasil. Na verdade, quem comanda esses setores, que não são regulados, são empresários ligados ao PMDB. E eles nomeiam para diretor de agência fiscalizadora, os indicados políticos do partido. Isso daí é uma coisa que a gente tem que discutir. Se nós não tocarmos nisso, vai se irradiar e no corpo do Estado vai ter um câncer, uma metástase de corrupção e não vai ter dinheiro que dê conta. Mas saiu uma nota na revista Época de que o senhor teria indicado um dos diretores da Transpetro, que também é um pastor. Gostaria muito de ter tido a honra de indicar esse rapaz que foi formado na AMAN, depois no Instituto Militar de Engenharia, depois se formou em Economia e em Direito, fez concurso para o Banco Central, passou em primeiro lugar, e no ano em que foi indicado para ser diretor da Transpetro, foi o único economista do Brasil a ganhar um prêmio do Tesouro Nacional. Escreveu um livro agora recente, 25 Regras da Prosperidade, junto com o juiz William Douglas, que foi top, segundo a revista Veja, em vendas. Na Transpetro tem todos os índices de boa administração. Na verdade, eu até gostaria de ter sido quem o indicou, mas quem o indicou foi o Zé Alencar, presidente do meu partido. Agora, quero lembrar uma coisa. O irmão dele foi candidato a deputado estadual. Pergunta por que partido, Thales? Por que partido? PMDB, Pezão. Mas peraí, o irmão dele ser candidato... Senador, com licença,
é que a gente precisa interromper, deu o nosso tempo. A gente volta daqui a pouquinho, no próximo bloco, com a sabatina com o candidato Marcelo Crivella, do PRB, ao cargo de governador do Rio de Janeiro.